Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas 9, a partir do versículo 28. Lucas 9, 28. Amém? E aconteceu que, quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e o seu vestido ficou branco e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele dois varões que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles dois varões que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E, dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado. Não. Este é o meu amado filho, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. E eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Amém. Podem tomar assento. Aleluia. Amados, a palavra começa dizendo: e aconteceu que, quase 8 dias depois destas palavras, que palavras são estas? Vamos ver que palavras são estas para a gente poder entender. A palavra que ele está dizendo são essas do versículo 27, amados, que diz assim, ó: e em verdade, é Jesus falando para os discípulos, e em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Então Jesus falou: olha, aqui entre vocês, ele estava reunido com os 12. Ele disse: aqui entre vocês haverá alguns que não vão morrer até que vejam o reino de Deus. Aí no texto que eu li diz assim: e aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago. Amados, vocês já viram que eu encontrei pelo menos 3 passagens onde Jesus convida Pedro, Tiago e João. Então, esta aqui é uma delas, quando ele foi se transfigurar. Quando ele foi para o Getsemane, que ele ia ser preso, ia ser morto, ele convidou todos os discípulos. Mas quando chegou um determinado momento, ele pediu que os demais ficassem e ele chamou apenas Pedro, Tiago e João para ficar mais pertinho dele naquele momento de agonia.
E uma outra passagem é quando ele foi ressuscitar a filha de Jairo. Quando ele chegou na casa, ele pediu que todos saíssem, com exceção de Pedro, Tiago e João. E aí, amados, a gente questiona por que, em vários momentos, ele convoca apenas os três. Irmãos, ninguém sabe explicar. Assim, tem suposições. Eu estava lendo comentários. Uns acham que era pelo fato de ser os mais íntimos. Porque, irmãos, isso é uma realidade. Nós temos vários irmãos dentro da igreja, na nossa própria família, vocês sabem disso, no nosso local de trabalho, na faculdade. Mas tem aqueles que são mais chegados da gente, não é? Tem aquele que a gente tem mais comunhão, mais intimidade. Então, se isso acontece, não é pecado, porque até Jesus teve aqueles mais íntimos. E outras pessoas, irmãos, acham que é porque esses três homens iriam passar por situações atípicas. Tipo, o Tiago, ele foi o primeiro mártir. Ele foi o primeiro discípulo que foi morto, o Tiago, né? Que ele teve a cabeça decepada e prenderam Pedro para fazer o mesmo, mas através da oração ele foi libertado. E João, e Pedro, amados, porque Pedro, vocês sabem que o Pedro foi o pai da igreja. Aconteceram muitos fatos na vida de Pedro que ele precisava ter experiências reais com Jesus para ele não desfalecer nos momentos da adversidade. E João também, amados, vocês sabem que João, a história secular conta que ele foi jogado num tacho de óleo e dali ele foi tirado com vida, ele não morreu. Ele foi tirado com vida, ele foi para a ilha de Pátimos e ele teve aquela visão tremenda de Apocalipse. Então, eu creio assim que Jesus queria fortalecer muito a fé deles, para que quando eles passassem por esses momentos, eles não desfalecessem, eles conhecessem de fato o Deus, o Cristo que eles serviam. Então, são suposições, mas o que nós sabemos é que em vários momentos, Jesus escolhe os três. Então, aqui ele escolhe os três e ele vai, amados, para o monte. E estando, 29, e estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e o seu vestido ficou branco e muito resplandecente. O 31 diz que apareceram com glória, eles apareceram com glória. Irmãos, o que Jesus estava querendo mostrar aqui para Pedro, Tiago e João? Porque ele disse que eles não iam morrer antes de ver o reino de Deus. E vocês sabem, amados, que o reino de Deus não é comida nem bebida, né? A Bíblia diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Então, Jesus estava em carne, mas ele quis provar para aqueles discípulos, se transfigurando. Vocês veem que envolveu todo um aparato de glória. Diz, olha aqui, olha esse aparato de glória. Diz que ele transfigurou-se, os seus vestidos ficaram resplandecentes e que apareceu com glória, glória resplendor. Então, aqueles três discípulos viram Jesus com todo o seu aparato de glória, para que eles tivessem a real certeza do que era o reino de Deus, para que eles tivessem vivência com o reino de Deus. Então, naquele momento, Jesus estava mostrando para eles o que era o reino de Deus. Era ele em pessoa, Jesus em pessoa, porque Jesus estava em carne e osso como eu e você. Então ele estava mostrando para os discípulos
como todo aquele que é dele, que serve a ele, irá receber um corpo revestido de incorruptibilidade e de imortalidade. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 15 que nós teremos um corpo incorruptível, ou seja, um corpo que não mancha, que não envelhece, que não enruga, e um corpo imortal. Então Jesus estava dizendo: eu estou dando uma prova cabal, eu estou dando uma prova real para vocês do que é o reino de Deus. Vocês não podem mais, tipo assim, a partir de hoje, vocês não podem mais desacreditar que existe um reino glorioso, onde todos os participantes desse reino estarão de forma gloriosa nele. Então, irmão, nós temos essa viva esperança, que nós teremos um corpo incorruptível, nós teremos um corpo imortal. Por isso vale a pena perseverar na nossa caminhada cristã, porque só vai receber esse corpo revestido de incorruptibilidade e esse corpo revestido de imortalidade aquele que perseverar até o fim. Não adianta lutar até o meio, irmãos. Até mais um pouco do que o meio. Se não chegar até o final, não receberá esse corpo semelhante ao corpo de Jesus. Aleluia. Façamos aqui, amados. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, né, o Elias e o Moisés se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui. Façamos 3 tendas para ti. Façamos 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Quem disse, amados? Quem disse para Pedro que aquele era Elias e era Moisés? Vocês veem que quando Jesus chegou perto dele, ele se dirige a Jesus e diz: Senhor, bom é que façamos 3 tendas. Uma para ti, uma para Elias e outra para Moisés. Sabe o que isto nos ensina, queridos? O que mensagem está passando para nós? Que lá na eternidade nós iremos reconhecer uns aos outros. Não foi Jesus que falou para Pedro: olha, Pedro, esse aqui era Elias e Moisés que estava comigo. Não. A Bíblia diz que Pedro dirigiu-se a Jesus e disse: é bom fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Então, amados, olha que esperança maravilhosa, que nós reconheceremos uns aos outros lá na eternidade. Porque, como eu falei aqui na pregação passada, eu pensei que na eternidade nós seríamos como anjos. Ninguém conheceria ninguém. Não é real. Olha o que a Bíblia diz aqui, amados, em Mateus 8:11. Isso Jesus falando: eu vos digo que muitos virão do Ocidente, do Oriente e do Ocidente, e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus. Então haveria necessidade de ele dizer que nós iremos sentar com Abraão, Isaque e Jacó se nós não os conheceríamos lá? Não haveria, não tem lógica numa coisa dessa. Então, quando ele diz, é porque nós iremos reconhecer Abraão, Isaque e Jacó lá na eternidade. Meu amigo e minha amiga, eu quero dizer com isso que você vai conhecer a sua mamãe,
o seu papai, o seu irmão, o seu amigo, sabe? Aquela pessoa que você amava tanto e que partiu. Talvez você não teve tempo, não teve oportunidade de dar um abraço e de dizer a ela o quanto você a amava. Mas lá você vai abraçar, você vai ver, você vai conhecer. Irmãos, isso é maravilhoso, isso aí é para tirar a dor que muitas vezes as pessoas que não têm entendimento e choram pelo morto, como se tivesse acabado ali a vida. Porque não tem a viva esperança de que um dia abraçará aquele que se foi. Vocês já imaginaram a grandiosidade de você poder? Eu fico pensando, outro dia morreu uma amiga da mamãe, ela era tão amiga dela, quando morreu, eu disse, a mamãe verá a amiga dela, a irmã Guiomar. Então nós reconhecemos, queridos, então vale a pena perseverar na nossa caminhada. E olha aqui, e saiu uma nuvem, e saiu da nuvem uma voz que dizia: este é meu filho amado, a ele ouvi. Este é meu filho amado, a ele ouvi. Amado, sabe o que? Vocês sabem que Jesus, talvez vocês não saibam, alguns não saibam, mas eu vou dizer agora. Elias representava quem? Os profetas. Moisés representava quem? A lei. E Jesus representa o quê? A graça. Olha o que a mensagem que nos traz aqui, a mensagem que Deus traz para nós através disto. Ele diz: este é meu filho amado, a ele ouvi. Porque vocês viram como Pedro disse: Senhor, deixa eu fazer 3 tendas, uma para Elias, uma para Moisés e uma para ti. Irmãos, essa é a realidade da nossa igreja. Tem muita gente fazendo tenda para os profetas, para a lei e para Jesus, mesclando tudo. Sabia, queridos? A igreja continua fazendo tendas para a lei, para os profetas e para Jesus. Mas olha o que Deus diz: este é meu filho, a ele ouvi. A lei passou, os profetas passaram, agora é a era do meu filho. É o meu filho que vocês têm que ouvir. Mas aí você vai dentro das igrejas, você vê a igreja com uma tenda gigante para os profetas. Hoje vai pregar o profeta tal, que o homem sai fogo pela boca e pelos ouvidos. E a igreja lota para ver os profetas. Amados, a Bíblia diz em Lucas 16, que a lei e os profetas, só para não me fugir do raciocínio, mas vamos ver. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. A lei e os profetas duraram até João. Irmãos, eu não quero dizer com isso que Deus não possa usar alguém com dom de profecia, e ele usa. Mas profeta consagrado, como no Antigo Testamento, não existe mais. A Bíblia diz que ele veio até João. Porque vocês sabem que no Antigo Testamento o profeta tinha todo um ritual. Ele era consagrado, era derramado óleo sobre ele. E ele tinha uma missão única de profetizar as mensagens que Deus queria trazer para o seu povo.
E João acabou. Hoje nós temos o quê? Dom de profecia, que pode ser a Bíblia ou uma mensagem que Deus me usa qualquer um de vocês para entregar. Mas a gente não pode pegar essa pessoa, porque muitas vezes Deus usa apenas uma vez uma pessoa e não usa mais, usa outro. Agora, irmãos, eu vou contar, lá em Vilhena tinha uma igreja que tinha uma profeta. Irmãos, quando aquela mulher era respeitada, era profeta, quando ela falava, irmão, o pregador podia estar pregando, a profeta está profetizando. Irmãos, a igreja toda se calava. E era uma obediência, irmão, era uma ordem. O que aquela mulher falava era uma ordem, todo mundo acatava. Aí o que aconteceu? Mudaram de pastor, né? Veio um outro pastor e disse, não. Eu acredito em profecia, mas eu não posso idolatrar. Ter uma profeta que todos se rendam. Aí ele parou de dar aquele aparato para ela. O que aconteceu? A profeta saiu da igreja, foi embora para outra. Então, irmãos, nós ainda vemos, infelizmente, muitas pessoas tratando como se o profeta ainda fosse como o profeta do Antigo Testamento, porque aquele era consagrado por Deus, ele era ungido por Deus, e a palavra de Deus era verdade na boca dele. E hoje nós temos que ter muito cuidado, porque tem muita gente profetizando o que não é verdade. O profeta do Antigo Testamento, que era de Deus, irmão, ele não profetizava mentira, não. Aí vem, amados, aqueles que têm a cabana da lei dentro da igreja. Eles usam até os elementos de Israel, os objetos. O homem veste o que sabe. Como é que é o nome daquela veste lá? Estola sacerdotal. Eles põem, irmãos, todo aqueles utensílios do Velho Testamento, o candelabro, a arca da aliança. Irmãos, eles trazem para dentro da igreja. Amados, a Bíblia diz que passou, agora é meu filho que vocês têm que ouvir. Aí eles ficam trazendo esses aparatos antigos, já passado. Irmãos, isso não tem proveito para a nossa vida espiritual em nada. Um candelabro, o que ele vai fazer pela minha vida? Agora o candelabro, Jesus de Nazaré. Irmão, esse transforma a vida. Esse muda a vida. Aí, amados, olha aqui. É pecado fazer isso tudo? Vai ser reprovado? Não. Mas, amados, deixa eu ler o que diz aqui em 1 Coríntios, para quem traz essas coisas que não agrega nada na vida do cristão. 1 Coríntios 3, a partir do 10 diz assim, Paulo falando, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e o outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus. Se alguém sobre este fundamento
formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia o declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Sabe o que o Paulo está dizendo? Ninguém pode pôr outro fundamento senão o que já está posto, que é Cristo. Por exemplo, a nossa igreja aqui, essa igreja, ela acredita que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ela acredita que Ele é o Filho de Deus, que só Ele salva, que Ele batiza com o Espírito Santo, que Ele dá dons espirituais. Nós acreditamos em tudo isso. Mas, em cima desse fundamento, nós temos que continuar colocando coisas que vão agregar na nossa vida. Agora, tudo bem, vamos dizer que a gente acredita, como de fato eu falei, e a gente acredita mesmo, que Jesus é o único Salvador. Mas aí a gente vem, igreja, vamos ganhar almas agora pintando a igreja de preto. Isso aí é palha, é feno. Vamos ganhar almas fazendo a campanha da prosperidade. Você quer ficar rico? Você venha na campanha da prosperidade. Palha, feno, não vale nada. Porque naquele dia, a Bíblia diz que essa obra que foi colocada sobre o fundamento, ela vai passar pelo fogo. E ela vai ser queimada. E aí, sabe o que vai acontecer com quem estava fazendo isso? Vai ser salvo como que por um triz. Vai ser salvo como que pelo fogo. Ou seja, por um triz que está agregando sobre Cristo o que não é ouro, pedra preciosa e prata, né? Pois é. Então, nós temos que agregar sobre Cristo prata, pedra preciosa e ouro. O que é isso? O fundamento é Cristo. E eu continuo falando sobre o fundamento. Eu continuo ensinando o amor de Jesus, a santidade de Jesus, a humildade de Jesus, o perdão de Jesus. É isso que a igreja tem que continuar agregando. Para que seja uma igreja sarada. Para que seja uma igreja curada. Agora tudo bem, eu digo que Jesus é o que salva, mas aí os meus cultos é só para ensinar, é quebra de maldição, é ser rico, é conquistar. Irmãos, isso é palha e feno. Palha e feno, vai ser queimado, não vai ficar nada naquele dia. Agora, se sobre o fundamento eu continuo falando das grandezas de Cristo, aquele dia vai passar pelo fogo e vai prevalecer, porque eu coloquei pedras preciosas sobre o fundamento. Hoje, nós conversávamos lá na construção, um obreiro de uma igreja. Irmãos, nós conversamos, eu fui almoçar lá. Uns 20 minutos, meia hora. Eu já percebi o caráter daquele obreiro. Aí no caminho eu disse, meu bem, é um obreiro, mas você não pode dar uma cutucadinha. Sabe o que é isto, amados? É a igreja que não ensina. Não ensina, amados, que o cristão, ele tem que ter domínio próprio. Ele tem que ter mansidão, ele tem que ter amor. Eles não trabalham essa área da vida da igreja. Sabe, é uma camuflagem. Tá com roupa grande, tá com cabelo comprido, não adultera, tá santo demais. Irmãos, o processo aqui dentro
é grande, é lento. A Bíblia diz que nós temos que termos o fruto do Espírito Santo: mansidão, domínio próprio, amor, paz, alegria, benignidade. A igreja tem que ensinar o crente a ser crente de verdade. O crente tirar arrogância, soberba, altivez de espírito. Isso não leva a lugar nenhum, isso entristece o coração de Deus, porque Deus, Ele deixou o modelo para nós. Amado Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Esvaziou-se de si mesmo, tomou forma de homem, humilhou-se até a morte de cruz. Assim temos que andar, amados, nos esvaziando do nosso ego, dos nossos quereres, das nossas vontades, porque amar é perca de tempo, sabe? Se você não trabalha no seu caráter, é perca de tempo. Temos que ser resilientes, temos que sermos sábios, temos que perdoar, temos que amar, temos que ser empáticos, generosos. Se não fazemos isso, estamos perdendo o nosso tempo. É fácil? Não, é um processo. É um processo, mas esse processo tem que ter andamento, amados. Nós não podemos estagnar e dizer, eu sou assim mesma. Não, eu não sou assim mesma. Eu não aceito ser assim. O meu mestre deixou o exemplo de quem ele é. E de quem eu devo ser imitadora dele. Então eu não posso me conformar. Queridos, então, aprendamos a pôr sobre o fundamento prata, ouro e pedras preciosas. Deixemos essas baboseiras que não acrescentam em nada, não nos edificam em nada. Quando Jesus vier, você diz, eu tenho muita obra, eu fiz muita campanha para as pessoas ficarem ricas. Ai, Deus, deixa eu ver, não tem nada, meu irmão, só pó e cinza que virou aqui tua obra. Ah, mas eu fiz demais, eu consegui fazer as pessoas serem libertas das suas maldições. Eu fiz campanhas e campanhas de quebra de maldição. Irmãos, quebra de maldição, sabe quando acontece? Quando a igreja te ensina que Jesus se fez maldito em teu lugar. O dia que você crê nisso, a maldição foi quebrada. Sabe, aí tem gente que obriga, vem fazer 21 dias de campanha de quebra de maldição. Aí você vai lá e ora. Ai, Senhor, quebra essa maldição. Ai, Senhor, não vai quebrar. A maldição é quebrada quando você entende que Ele se fez maldito em teu lugar e em meu lugar. Ou seja, Ele pegou minha maldição e levou sobre Ele. Quando eu acredito nisso, eu sou liberta de toda maldição. Aleluia! Então é a palavra que liberta e que transforma. Vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh Senhor, obrigada, porque teus ensinamentos são poderosos para transformar a nossa vida, Pai. Obrigada porque nesta noite, Senhor, Tu disseste para nós, a era dos profetas passou-se, a era da lei passou-se, agora é a era do meu filho. Obedeçam o meu filho e vocês serão verdadeiramente livres. Pai amado, nos ensina, Pai, colocar sobre o pilar que é Cristo, coisas realmente preciosas, ensinamentos preciosos, que transforme a vida da igreja. Não deixa, Pai, nós pegarmos palha,
feno e madeira e colocar sobre o fundamento, porque nós não estamos fazendo nada. Naquele dia virará pó e cinza, aquilo que muitas vezes nós achamos que temos demais. Quando chegar naquele dia, vamos ficar surpreendidos, porque não colocamos o material certo no lugar certo, meu Pai amado. Meu Deus, abençoa-nos, para que entendamos e vivamos a Tua palavra, para que sejamos livres da maldição da lei, Senhor da glória. Pai, dá-nos uma semana abençoada, guardada, protegida. Meu Deus, blinda a nossa mente, o nosso coração, para que Satanás não encontre espaço em nós, meu Deus, para que Satanás não venha nos setar, Senhor da glória. Nos ajuda a viver uma vida de comunhão contigo, buscando todo dia falar contigo em oração, ler a tua palavra, viver a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.